O Band Entrevista segue hoje com a presença da professora Suzana Ribeiro, que é mestre e doutora em História Social da Unital. E a gente está falando um pouco dessa questão dos museus, da história da cultura, que na região metropolitana é muito forte. Aliás, como eu falei no segmento anterior, alguns museus, além do acervo que ele apresenta na região metropolitana, pela importância histórica dos séculos 17, 18, 19 e também do século 20, a gente tem alguns prédios históricos que abrigam museus que valem a pena a visitação, não é mesmo? Alguns exemplares únicos. Prédios incríveis, né? O patrimônio arquitetônico aqui do Vale do Paraíba, e boa parte dos museus estão dentro, né, desses prédios, e daí só o prédio já é uma parte do acervo, né? A gente tem, por exemplo, o prédio de Pindamonhangaba, né, o Palacete das Palmeiras em Pinda, que é um prédio único, né, um único exemplar na América Latina, quiçá no mundo, de taipa de pilão com 3 andares. Isso não existe, né? E está bem preservado, o prédio merece ser visitado, merece ser visto, né? Os próprios museus de Taubaté, né, existem vários casarões, né, várias igrejas também que abrigam algum acervo, enfim, que são coisas incríveis, né? O sítio do Pica-Pau, né, ele é um desses exemplos que merece ser visitado também. É um acervo, digamos, jovem, né, porque já é uma coisa do século XX, do Lobato, das histórias, mas é algo que sai daqui de Taubaté e toma conta de um imaginário nacional, né? Todo o Brasil conhece a história do sítio, né? É um dos museus mais visitados do Brasil inteiro, né? Então a gente tem um patrimônio que é reconhecido muitas vezes por pessoas do Brasil inteiro que vêm visitar, escolas de outros lugares que vêm a Taubaté visitar, e às vezes as nossas mesmas e a nossa população aqui que está tão pertinho não vai ao museu, né? E a gente tem outros muitos exemplos, né? Em Guará, enfim, a gente tem um patrimônio arquitetônico incrível. Aliás, o Museu Freire Galvão foi reformado há pouco tempo, né? E foi reaberto, e é onde nasceu o primeiro santo brasileiro, né? Tem toda uma história religiosa, mas importante historicamente falando, né? Esses lugares contam, novamente, quem a gente é, né? Eles contam a história desse lugar que a gente nasceu. Aliás, essa questão da história da religiosidade, a gente tem algumas igrejas num estado bastante deplorável, e elas são ligadas, a maioria das, à Igreja Católica, né? E a própria Igreja Católica é responsável por esses prédios que precisam de ajuda e muitas vezes recebem ajuda do poder público. Como é que vocês veem isso? Boa parte do acervo de arte sacra e das próprias edificações das igrejas, eu entendo que eles são patrimônios do nosso povo, né? Porque contam a história do Brasil. Mas, infelizmente, a gente tem que ver que a Cúria, dizendo que não tem dinheiro, né, para cuidar desse patrimônio, muitas vezes deixa ele largado, né, assim. E é preciso olhar com muito cuidado, né? Em Taubaté nós temos 2 casos preocupantes, sim, né? A Igreja do Rosário, eu diria, que está no estado lamentável, e a Capela do Pilar, que faz parte da história não só da cidade, mas da história do Brasil, né? Também ela está fechada, cercada por tapumes, né? Uma vergonha, né? Assim, porque não dá para a gente admitir que numa cidade como Taubaté, né, que é uma cidade importante para o cenário histórico nacional, né, que tem um patrimônio como esse, tapar com um tapume e fingir que ele não está vendo depois do tapume, né? Agora, é evidente que além de uma vergonha social, né, municipal, enfim, a gente tem que pensar os entraves da preservação desse patrimônio. Esse patrimônio hoje é um patrimônio que pertence a alguém, que pertence à igreja, né? E o poder público, mesmo interessado em fazer a preservação disso, não pode, ad infinito, né, assim, investir dinheiro sem ter uma contrapartida da igreja também. Traduzindo, né? Ficar investindo dinheiro público numa propriedade privada. Né? Isso tem que, ao menos, ser negociado, né? E muitas vezes o que a gente vê é que a igreja não quer doar esse patrimônio para o poder público, para o Estado, né? Estado, federação, município, enfim,
E daí também não faz nada por ele, né? E a gente tem os dois exemplos aqui, a gente tem, eu desafio alguma cidade do Vale do Paraíba que não tem uma igreja caindo, né? E nessa disputa, né? Pinda, que é a cidade onde eu nasci, moro, tem a igreja do Largo São José que está na mesma situação, né? Com tapumes, e a gente finge que não está vendo que ela está caindo a cada dia, né? Agora, professora, o que fazer para se ampliar o público dos museus? As novas gerações, que principalmente estão no celular, veem o acervo da maioria dos grandes museus do Brasil na tela de um computador, tem esse acesso. O que fazer para que esse povo saia do sofá e vá para o museu? E o povo que está nos assistindo faça o mesmo aqui na região? Eu acho que a gente tem que começar a pensar que existe um prazer em ter contato efetivo com as coisas, né? O mundo digital, ele é muito sedutor, ele é muito encantador, né? Ele dá acesso a coisas que estão muito longe, mas muitas vezes na nossa sociedade a gente está substituindo, né, coisas que estão longe por coisas, né, e não visita o que está perto, e a gente substitui relações, por exemplo, relacionamentos, a gente está falando de redes sociais, né? A gente se relaciona com as pessoas, os amigos da gente, pelo Facebook, enfim, pelo WhatsApp, pelas várias redes, e não os encontra, né? E isso é um problema do nosso momento. É preciso fazer um balanço, no meu modo de ver, né? E preciso dar o real valor às reais relações, né? É preciso fazer com que as pessoas entendam que tem um prazer em ver uma peça pessoalmente, em pegar num livro, né? Então, ir em museu é um bom programa. É excelente, né? É o jeito de encontrar com o amigo pessoalmente, né? Muito melhor do que ver pela internet. E o que a gente estava falando aqui para a gente encerrar, assim, um ranking do que não se pode perder na região metropolitana que dá para ver nas próximas semanas. E difícil, hein? É uma região que tem muita coisa, mas eu, correndo o risco de errar muito, diria que o Museu do Sítio, né, do Pica-Pau, o Museu de Pindamonhangaba, o Museu Frei Galvão. Aqui na cidade a gente tem um museu dos dinossauros, né, de história natural, que é fascinante, em Taubaté, desculpa. E os museus municipais, né, eles precisam ser visitados porque tem a ver com as histórias, né? Tem muita história para muita gente ver. Eu queria agradecer a presença da professora aqui no Band Entrevista. Até uma próxima oportunidade, professora. Obrigada. Elcio Costa, a gente volta semana que vem. Semana que vem, mas hoje eu já tenho um programa sugerido por ela. Tem um bom museu para visitar. Vou achar um museu para visitar. Band Entrevista volta na próxima semana e aguarda a sua audiência. Obrigado pela sua companhia e até lá.